Bom, depois dessa aula, as suas funções, as suas fórmulas nunca mais serão as mesmas. Por quê? Porque depois dessa aula, você vai aprender uma técnica para suas funções ficar mais elegante, mais fáceis de dar manutenção e mais performática. É muito comum no dia a dia a gente criar funções com proc v, c, tudo numa célula só, né, numa função só, índice, corresp, enfim, um monte de funções ali com uma lógica tanto complexa e no dia que estamos trabalhando, fica tranquilo pra gente, porque tá fresco, né? Só que daqui a 2, 3, uma semana, 2, 3 dias, uma semana, aquela lógica, você vai dar manutenção, acaba ficando mais complexa e te consome tempo para você poder entender. Já aconteceu isso com você? Comenta aqui nos comentários se já aconteceu isso com você, tá? Então, a partir de hoje, vamos aprender uma função chamada let, que vai deixar tudo isso mais fácil, ok? Vamos para a tela? Primeiramente, como funciona a função let, tá? Eu vou digitar aqui igual a let, e olha o que ela faz aqui, ó. A função let, ela atribui resultados de cálculos a nomes. Então, já mexeu com DAX? Com DAX é muito comum você pegar, é, criar um nome, tá? E atribuir um valor para esse nome. Esse nome é uma variável. É muito comum no DAX. E o Excel finalmente trouxe para cá, né? Através da função let. Vamos lá então, ela atribui resultados de cálculos a nomes. É útil para armazenar cálculos intermediários. É muito comum você ter aquele se proc v voltar a tal coisa, então faça tal coisa. Senão proc v de novo. É muito comum isso no dia a dia, né? Se repete proc v duas vezes na função c. Então aqui, ó, é útil para armazenar cálculos intermediários e valores, definindo nomes dentro de uma fórmula. E esses nomes se aplicam dentro do escopo da função let. Então, basicamente, em outras palavras, você consegue declarar variáveis à função let e depois usar isso dentro do contexto da função let. Vamos fazer um exemplo aqui, então? Eu vou abrir parênteses aqui, tá? É muito comum na função let você utilizar quebras de linha. Por quê? Para ficar muito mais intuitivo e muito mais fácil de visualizar, tá? Então, para você, primeiramente, utilizar a quebra de linha, você vai pressionar no seu teclado a tecla Alt igual. Olha lá, o Alt igual vai quebrando linhas para a gente, ok? E se você usa Mac, né, você vai usar a função, a tecla Option do seu teclado. Option, Enter. Fechou? Muito bem, vamos criar aqui então uma variável. Vamos supor aqui que eu tenho um nome, tá? Então, ao invés de na linguagem de programação, seria algo mais ou menos assim, ó, nome igual, por exemplo, Wesley, correto? Isso aqui, obviamente, não vai funcionar aqui na função let, porque a função let, o sinal de igual é um sinal de comparação, e não de atribuição, tá? Então, aqui, ao invés de digitar igual, você vai colocar ponto e vírgula. Então, aqui, ó, olha aqui que legal na documentação. N1, nome um, nome valor um. Aí vem um cálculo. Aí nome 2 e assim por diante, tá? Então é basicamente isso, ó, o nome da variável e valor. Ponto e vírgula. Aí eu vou digitar aqui, ó, Alt Enter, ok? Depois do Alt Enter, idade. Aí para digitar igual, eu vou dar um ponto e vírgula. Por exemplo, 30. Ponto e vírgula. E aqui agora, na última linha, no último parâmetro, eu retorno aqui o valor que eu quero, tá? Então aqui, ó, dentro do contexto, eu já posso usar a variável idade, já posso usar a variável nome aqui dentro do contexto da função let, tá? Então se eu digitar aqui nome e dar um enter, ele já aparece lá Wesley, ok? Se eu vim aqui e colocar idade, já aparece ali idade 30, tá? Então, olha como fica de maneira intuitiva usar a função let. Então, a pessoa que está olhando a sua fórmula, tá? E aqui, lembre-se, você pode encapsular isso aqui com proc v, com c, aqui o c é o limite. Porém, está atribuindo aquele resultado de proc v numa variável. Então, fica muito mais fácil de você deixar muito mais intuitivo as suas funções. Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente poder fazer, tá? Bom, o primeiro exemplo é o seguinte: calcular o valor total com desconto para cada produto, utilizando a função let para armazenar o valor total antes do desconto, ok? Vamos lá, então. Como que seria nesse contexto aqui, então, da gente, né, conseguir aqui armazenar as informações dentro da função let de acordo com essa tabela, tá?
Então, seria algo mais ou menos assim, né? Vamos lá, ó. Igual, quero calcular o desconto, tá? E aqui, ó, lembrando que eu tenho um preço unitário e aqui eu tenho a quantidade, ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? De uma maneira tradicional, né? Igual, deixa eu pegar aqui, dar um zoom. Vamos lá, igual, meu preço unitário vezes a quantidade. Enter. Então, ó, já calculou para mim porque eu estou usando tabela. Então, 500, 335 e 200. Qual que é o desconto disso, então? Eu tenho que pegar esse desconto aqui, esse valor total, e descontar 10%, tá? Então, de uma maneira bem grotesca para fazer esse cálculo, tem N forma de fazer porcentagem, né? Eu vou fazer aqui da maneira mais, vamos supor assim, mais longa possível. Então, aqui, ó, eu já tenho esse total aqui, não tem esse total? Vou pegar esse total aqui e multiplicar por 10, correto? Então, aqui, ó, eu tenho um valor com desconto, tá? O valor do desconto. Eu peguei o valor total e multipliquei por 10% para chegar no valor com desconto. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse mesmo valor, eu vou até vir aqui em cima, para ficar mais fácil. Eu tenho que pegar esse mesmo valor aqui, ó, total. Lembrando, tá? Que existe várias maneiras de fazer. Estamos fazendo a maneira mais fácil e didática, né? Isso aqui já é o desconto, não é o desconto? Então, tem que fazer o quê? Tem que pegar o total aqui, ó, menos... Esse aqui é o valor total, correto? Ó, valor total, menos o desconto que eu acabei de calcular aqui, ó. Tá? Então, olha como fica gigante a fórmula, né? Uma fórmula simples, daria para fazer de outros formatos. É só para você entender, de fato, o poder do LET, tá? Dei Enter, aí sim, ó, calculou 10% de desconto, né? 10 unidades vezes R$ 50, 500. Desses 500, eu quero tirar 10% de desconto, que seria 10% de 500, seria R$ 50, resultando em 450, tá? E como ficaria isso aqui, ó? Olha que, batendo o olho, não dá para saber que tipo de cálculo é esse, não é verdade? Vamos usar a função let para isso, para resolver esse problema? Vamos lá então, ó. Eu vou apagar aqui e vou digitar igual a let. Vou dar um tab e vou pressionar aqui, ó, Ctrl Shift U, tá? Para poder aumentar aqui a minha área de texto. Já fechei parênteses do let aqui. E aqui dentro eu já vou começar a utilizar aqui, ó, Alt, Enter, tá? Alt, Enter, para começar a organizar aqui minhas funções. Primeira coisa que eu tenho que calcular aqui, eu vou calcular o total. Qual que é o total? O total, basicamente, é o que aqui? É preço unitário vezes a quantidade. Então, ó, foi isso que eu fiz, ó. Total é igual preço unitário vezes a quantidade. Ok? Ponto e vírgula. E o desconto? Desconto. O desconto é o quê? É basicamente, ó, escrevi desconto, ponto e vírgula, vou dar um espaço para ficar organizado aqui também, ó, um espaço. O que que é o desconto? O total, olha lá, já apareceu o total para mim, multiplicado pelo quê? Pelos 10 aqui, ó, pelo desconto, tá? E qual que é minha função de retorno, né? O que que eu quero retornar? Novamente, ponto e vírgula, Alt, Enter, e eu quero agora retornar o retorno. Retornar o retorno, vamos lá. Retornar o valor da função let, que no caso é o total, menos o desconto. Olha só como fica muito mais intuitivo. Eu tenho aqui, então, recapitulando o total, que está pegando simplesmente, já fazendo a multiplicação do preço unitário para a quantidade. Aí depois, na linha de baixo, eu tenho o desconto, que eu já estou pegando o valor total, que eu já criei lá em cima, né? Multiplicado pelo desconto, tá? A coluna de desconto aqui embaixo. E depois, eu peguei o total, já que eu descobri o desconto, total menos o desconto. Vou dar um Enter e olha só a mágica acontecendo, tá? Automaticamente, ele já calcula para a gente o valor com desconto. E olha como ficou a nossa função muito mais simples, intuitiva, na é verdade? Bom, agora tem um segundo exemplo mais complexo. Primeiramente, gostou desse conteúdo? Fez sentido para você a função let, para você utilizar no dia a dia? Então, ó, já segue a gente aqui, se inscreve no canal, curta o vídeo, tá? Para você receber mais conteúdos como esse, ok? Vamos para o segundo exemplo, então? O segundo exemplo é o seguinte. Aqui eu tenho um outro desafio. Determinar o preço total com base no código do produto. Se o código for A1, aplicar 10% de desconto. Se for A2, 15%. Se for de desconto para os demais, e aplicar 5% de desconto para os demais, né? Ou seja, 10% para A1, né? B2, 15% e para os demais, 5%, tá? Vamos lá, então. Aqui eu tenho
Só que é o seguinte, ó, aqui eu tenho apenas o código, né? Eu não tenho as informações que estão aqui em cima, ó. Eu tenho que buscar aqui em cima de acordo com o código, preço unitário e a quantidade, ok? Vamos lá então. O código do produto aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. De uma maneira mais simples, né, tradicional de fazer, o que que eu faria aqui? Igual a fórmula C. Ó, lembrando, só para recapitular, eu tenho que vir aqui e trazer o valor total. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, fazer um PROC-V para chegar aqui nesse A1. Do PROC-V, trazer o valor unitário, depois trazer a quantidade, multiplicar a quantidade, e se for A1, eu vou dar 10% de desconto, tá? Que é o que está aqui em cima, né? Ó, 10% de desconto, ok? Então, ó, se aqui foi igual a A1, então o que eu tenho que fazer se for igual a 1? PROC V. Qual que é o valor procurado? O A1, ponto e vírgula. Vou até voltar aqui em cima para ficar mais fácil na fórmula, né? Aqui, ó. Beleza. Então, ó, se a célula onde eu estou foi igual a 1, PROC V, qual é o código do produto? Meu próprio A1, que é o que está aqui, ó. Muito bem. Qual que é a matriz? A matriz é esse cara aqui, ó, que é onde eu quero buscar. Ponto e vírgula. Qual que é o número da coluna que eu quero trazer? Então, ó, 1, 2, 3. Quero trazer o valor unitário. Coluna 3. Ponto e vírgula 0, que é o valor exato. Multiplicado pelo quê? Quero multiplicar pela quantidade. Então, outro PROC-V. PROC-V, valor procurado vai ser o A1, ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? Essa da matriz tabela aqui, ponto e vírgula. Qual que é o número do índice da coluna? 1, 2, 3, 4. A quantidade está na coluna 4. Coluna 4, ponto e vírgula, 0. Correto? Aí depois de tudo isso, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 0,1, por exemplo. Tá? Que é 10%. Eu estou colocando uma porcentagem qualquer aqui, depois a gente ajusta, tá? Mas olha para você ver o tamanho da função, o tamanho da fórmula, ok? Isso só numa condição, tá? Senão eu teria que fazer isso aqui, ó. Se não se B2 aqui foi igual a B2 e assim por diante, tá? Eu vou colocar só de um aqui, só para você ver, tá? Então, ó, se for aprovado nessa condição aqui, se não, eu vou colocar 0, só para você ver. Olha lá, ó. Então já trouxe para mim R$ 50. Por quê? Porque eu fiz só um PROC-V para um produto, né? Senão, eu teria que colocar aqui um PROC-V para esse cara aqui, para o B2, e para esse aqui também, o B3. E olha o tamanho que ia ficar a minha função, tá? Obviamente, isso aqui é um exemplo hipotético, porque existem outros casos, cada caso é um caso, onde de fato você tem que fazer isso aqui, fazer 2, 3 PROC-V, tá? E agora a gente vai mudar a forma de calcular isso usando o famoso let, a função let. Então, ó, basicamente, vou pegar tudo isso aqui, vou digitar igual a let, e vamos começar aqui a deixar essa função muito mais intuitiva. Primeira coisa, o que a gente tem que fazer aqui? Um PROC-V. Você viu, eu teria que fazer ali vários PROC-Vs, né? Um para o A1, um para o A2 e o outro para o C3. A1, B2, C3. Correto? Dois PROC-V para cada um. Ao todo seriam 6 PROC-Vs, né? Então, aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu quero puxar o preço, ok? Puxar o preço. Qual que é o preço? PROC-V, aqui não tem para onde correr, né? Eu vou pegar aqui o meu A1, ok? Ou seja, ele vai pegar aqui os códigos, obviamente, ponto e vírgula. Qual que é a matriz tabela? A matriz tabela vai ser essa daqui, continua sendo, ponto e vírgula. Qual que é o número da coluna? Coluna 1, 2, 3, ok? Ponto e vírgula, 0, que é o valor exato. Bom, aqui eu já tenho um preço, ok? Agora eu quero trazer a quantidade. Então, ó, Ctrl C para ficar rápido aqui, né? Ctrl V. Aqui eu vou trocar pela quantidade. E aqui, ao invés de ser a coluna 3, vai ser a coluna 4, ok? Muito bem. Aqui, Alt, Enter. E agora eu tenho aqui já o total, né? Valor total. Valor total. É igual aqui o valor total. Exatamente, ó. Preço vezes quantidade. Olha como está muito mais intuitivo e muito mais profissional as suas funções, correto? Bom, agora que eu tenho o valor total, eu já posso calcular o desconto, não é verdade? Então, ó, desconto
correto? É igual a quê? Desconto. Aí já posso fazer uma fórmula C aqui dentro, tá? Eu posso fazer um C para cada um desse aqui, só que, como você chegou aqui até o final, eu vou te entregar de bônus uma outra função, tá? Ao invés de fazer vários Cs, um em cima do outro, que é a função parâmetro, tá? Então, ó, parâmetro, essa função aqui, ó. Beleza. A função parâmetro, você vai perceber que é um C, só que muito mais sofisticado, tá? Qual que é a expressão que eu quero avaliar? É a expressão dessa coluna aqui, ó, ok? Inclusive, antes de avançar na função, se você chegou até aqui e está fazendo sentido para você, comenta aqui nos comentários parâmetro. Digita aqui, ó, parâmetro, porque aí eu vou saber que você chegou até aqui e está aprendendo essa função muito legal para substituir a função C em alguns casos, tá? Comenta aqui parâmetro que eu vou saber que você chegou até aqui. Bom, então qual que é a expressão que eu quero avaliar? Eu quero avaliar todos os códigos do produto. Então a função parâmetro vai avaliar cada um aqui, né? Muito bem. Ponto e vírgula. Aí agora aqui, o seguinte, eu vou avaliar isso aqui, eu vou fazer a avaliação apenas uma vez. A expressão parâmetro, ela avalia apenas uma vez. O restante eu tenho que definir um valor e o resultado. Valor e resultado. Valor e resultado. Então, ó, qual que é o valor? É a 1? Pô, se for a 1, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo quê? 0,9, tá? Que é o desconto, né? No caso que eu tô tirando 10% de 100, então vai dar 0,9, ok? Ponto e vírgula. Não, é B2. Então, ó, B2. Então, não precisa fazer um outro C. Eu só vou colocar valor e retorno, tá? E resultado. É B2? Pô, se for B2, eu vou voltar o quê? 0,85, né? 0,85. Ok? O outro é o quê? É C3? Pô, se for C3, eu vou voltar o quê? 0,95. Correto? Por que 0,95? É, eu estou tirando aqui 5% de 100, tá? Para multiplicar direto. Fecho parênteses aqui do meu parâmetro. Muito bem, agora eu já tenho aqui o desconto. Agora, por fim, vou dar um Alt Enter aqui. O que eu tenho que fazer? Valor total. Opa, valor total, que está aqui que eu criei a variável, multiplicado pelo desconto. E vou dar um Enter. Vamos ver o que aconteceu? Olha só, já trouxe aqui para a gente a nossa função, já fazendo o PROC-V, já fazendo a avaliação, e olha só a diferença aqui, ó, na nossa função. Muito mais prático e muito mais intuitivo de dar manutenção, tá? Agora você sabe, você consegue bater o olho e falar assim, olha, opa, eu sei que a variável preço está fazendo um PROC-V, tá? Você, a variável quantidade também está fazendo um PROC-V lá. E nós usamos aqui apenas 2 PROC-Vs, né, ao invés de 6. E aqui, ó, valor total é o quê? Preço. Olha que legal essa expressão, como fica intuitivo. Valor total nada mais é que preço vezes quantidade. O desconto, a gente aprendeu agora uma função nova, que é a função parâmetro, onde a partir de uma expressão a gente avalia apenas o valor do resultado. E por fim, olha que massa, valor total vezes desconto, tá? Então isso aqui é muito mais profissional, muito mais intuitivo, é muito mais moderno para utilizar nas suas funções. Bom, vamos lá. Fez sentido para você essa função let? Se fez, então curte esse vídeo, se inscreva no canal para você receber conteúdos como esse. Se você chegou até aqui, obviamente, comenta aqui nos comentários a palavra parâmetro, ok? E me conta também aonde você vai utilizar essas funções e como você vai utilizar. Então, vejo você no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!